Alô, Alberto, estás por aí? Olá, Tiago. Cá estou. Olá, como estás, Alberto? Tudo bem? Tudo a Estamos postos, rijos. portanto, estamos fortíssimos e prontos para começar mais uma Lenga-Lenga do Costume. Olá, bem-vindos a todos. Esta é a Lenga-Lenga do Costume, número 24, o episódio de 20 de dezembro de 2022. Como sempre, com o apoio do Azeite Talismã e, como sempre, também a estrear à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal do YouTube. Eu acho que foi a semana passada que referimos que estamos a caminhar a passos largos para os 500 mil subscritores do canal. Sim, para já 500 mil. Estamos quase a chegar aos 4 mil. O caminho está a fazer-se de facto com muita rapidez. Estamos quase... O caminho faz-se caminhando, que é uma das frases mais irritantes da história da humanidade. Sim, exatamente. Neste caso até, e caminhando a um ritmo tranquilo. Aquele tipo de... É mesmo para completar distâncias longas. Portanto, vamos solidamente neste caminho, quase a atingir Somos o máximo. corredores de fundo. De fundíssimo. E, portanto, agradecemos que subscrevam o canal do YouTube até para poderem receber sempre informação quando houver uma nova Lenga-Lenga do Costume e que também no Facebook se tornem amigos do canal do Comitê Central também para aí poderem seguir a Lenga-Lenga do Costume. Também o podem fazer em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Vamos então a isto, Alberto. Vamos avançar com aquele que foi o grande tema dos últimos dias. Há algumas semanas que vínhamos falando quase sem exceção do Presidente da República. Sentimos que isso começava a criar alguns problemas até institucionais aqui na Lenga-Lenga do Costume, e por uma questão até de equilíbrio de poderes, hoje vamos falar de António Costa, que tem estado um bocadinho afastado das problemáticas que temos debatido aqui na Ele esteve Lenga-Lenga do doente, Costume. Não foi? Ele esteve doente, muito Só doente. Só isso justifica, mas o regresso foi Mas o regresso realmente um valeu a pena. em força e nota-se pelo conjunto de intervenções nos últimos dias que António Costa estava saudoso de ser referido na Lenga-Lenga do Costume e, portanto, nesta última semana tudo fez para merecer ser referido na Lenga-Lenga do Costume e, portanto, vai ser referido como o nosso primeiro e, se calhar, principal tema desta semana, porque Alberto António Costa deu uma entrevista à Visão, na qual foi fotografado, nós vamos ver essa imagem, inclusive num cenário bastante interessante, não sei se logo em relação ao cenário, um bocadinho burlesco, não é? Eu disse pitoresco, mas burlesco é... disseste pitoresco, problemas lá mas está. Mas burlesco é uma palavra mais adequada. Desculpa, eu já estava a pensar no... Mas tens razão. Aliás, sim, não é? Assim, um bocadinho de cabaré, sim, vaudeville. Vaudeville, sim, até vaudeville acho que é o termo certo, até porque tem aquela inspiração francófona que, de uma maneira geral, os socialistas tanto apreciam, e porque parece remeter para habilidades, não é? Habilidades meio circenses, meio feitas às expensas de pessoal que também já praticamente não tem roupa para vestir, que são os portugueses em geral, e portanto também isso cola com um bocadinho com o burlesco, com aquele tipo de coisa que se assiste em cabarés. Parece aqueles palcos, parece um cabaré também, um cenário assim de vaudeville, mas também parece, o que não anda muito distante, aqueles palcos que se montavam à pressa há 100 anos nas feiras, 100 e tal anos, para o tipo vender a banha da cobra, não é? Sim, a mulher com barba e os anões. Também isso, e aqueles, os charlatões, ou charlatães, tenho sempre esta dúvida, acho que as duas coisas são corretas. Depois o ciberdúvidas poderá esclarecer-nos, para não tenho certeza. Sim, e para aqueles tipos que iam vender o elixir que curava as maleitas todas. Exatamente. Parece um bocadinho aqueles cenários. E no fundo é o que o homem faz, não cura, tal como o elixir também não cura as maleitas, mas promete curá-las. Não cura, pelo contrário. Dizer, não sei se não cura, porque pelo menos não me consta que esses vendedores de banha da cobra distribuíssem apoios de 240 euros a quase um milhão de famílias portuguesas, que foi um dos anúncios que António Costa fez neste número de... Tiago, não andaste... Que foi a entrevista à Visão. Não achaste estranho? Não é estranho, quer dizer... Estranho, pá. Que se anuncie com este júbilo todo o apoio a tanta gente, mostrando que há tanta gente pobre, graças à governação socialista. Não é? Devia ser uma vergonha. Este apoio devia ser dado na esperança, pode ser que ninguém repare nisto. Vamos só transferir o dinheiro para as pessoas, não vamos anunciar nada.
Ou então anunciavam um apoio para 35 indivíduos, uma coisa assim, porque são os únicos pobres de Portugal. Ou transferiam, não diziam nada, e o pessoal pensava, caiu dinheiro aqui na conta, o que é que terá sido isto? E o banco, Exatamente. não sei, não sei, não. Os bancos, não dizer nada a ninguém, transferir só o dinheiro, porque realmente fazer anúncio, Os bancos fazer do escusavam-se apoio no a sigilo dentário, no sigilo, eu ia dizer bancário. sigilo dentário, também é giro. Sigilo Os bancário. dentistas têm Os obrigação de dentistas sigilo também dentário, têm. que não Espero podem que sim. partilhar informações médicas Espero que sim, sobre a os dentição molares dos dos pacientes. pacientes. Exatamente. Mas fazia-se uma coisa, bem discreta, para ninguém reparar que aparentemente há pelo menos 1 milhão de famílias portuguesas para quem Famílias, não são indivíduos, repara, são para aí 3 milhões de indivíduos, não é? Mais ou de menos. famílias para quem um miserável apoio de 240 euros aparentemente é uma coisa significativa O e Presidente da República disse, faz diferença. Isto é capaz de faz fazer a diferença, diferença. Disse disse o Sua Presidente da Excelência. República, exatamente. Bem, imagina que era 500 euros, se fosse 500 euros, Meu Deus, meu não é? Deus. E portanto, sim, partilho da tua estupefação de se fazer disto Um motivo de orgulho, uma não é? notícia, um E motivo de motivo de orgulho e uma orgulho, não notícia. é? Vêem Desde como logo, há tanta gente para nós ajudarmos. Olha tantos miseráveis que nós temos que para aqui. bom, que bom. Exatamente, hoje são 1 milhão de famílias, amanhã vamos sonhar com 2 milhões. E não é um sonho Ahm, desajustado, não é um sonho, não é não, demasiado infelizmente otimista, não. Não, infelizmente não não é. é um sonho desajustado, mas é de facto surpreendente que isto Uhum. não seja anunciado com profunda vergonha e pesar. A medida podia ser decidida na mesma, mas num contexto um bocadinho diferente, como quem diz, realmente não conseguimos fazer rigorosamente nada deste país, vai para 20 anos que o país não cresce e, portanto, vemos-nos forçados, neste momento em que não somos capazes de fazer mais nada, em pelo menos dar este apoio miserável. Bom, mas Mas em isso tu acabaste alternativa, de dizer, desculpa, Tiago, essa possibilidade que tu acabaste de dizer seria razoável, muito razoável. Olha, o PS fazer uma coisa não, dessas. Isso não cabe, nem, né? se- não, nem seria, na verdade, nem faz sentido, porque havia outras alternativas Mas muito haveria mais alguma decência eficazes. nessa atitude, não é? E isso o PS Sim, não tem, não é? também, O PS tem. está bem, mas O PS não sim, se resiste a essa... promover. A minha amiga Margarida Ventes Penedo escreveu esta semana num post qualquer que o PS, se for bem pago, se houver dinheiro de impostos ou vindo da Alemanha, o PS inaugura até um vaso de gerânios. Portanto, e é mesmo isso, Sim, quer dizer, eu sim, achei um sim, piadão a sim, frase. É, o sim. PS, qualquer medida que faça, e nem que seja aparentemente, não é aparentemente, é realmente muito respeitando a um cenário muito negativo, não é? Nem que diga respeito a um cenário Sim, absolutamente sim, negativo como sim. este, da miséria espalhada por aí, que atinge no mínimo 3 milhões de pessoas, e não serão, e em breve não serão só essas, com certeza, se é que já não, se é que são apenas essas hoje. Mas o PS mesmo assim não resiste a fazer disso uma Não, festa. Olhem tantos sim, pobres. é isso, é isso. Qualquer motivo é bom para propaganda política. Tudo, Até a tudo. própria, o que é ótimo porque se alimenta a si próprio, porque a péssima governação do PS permite este tipo de anúncios, não é? Se não existisse essa péssima governação, depois não se fazia o que o PS entende ser o brilharete de anunciar o apoio a tanta gente. Portanto, parece-me o sistema Não, perfeito é criar as condições para que claro. seja necessário este tipo de apoio e depois anunciar este tipo de apoio. O socialismo é Ahm, exatamente isso, Tiago. É criar dependências e depois anunciar a satisfação dessas dependências. Satisfação, salvo seja, 240 euros, não é? Coitadas das pessoas, não é? Pois, Mas é coitadas, isso, o mas de socialismo facto, cria a pobreza e depois vive da esmola que dá ocasionalmente ou que finge dar à pobreza, não é? Que nem é pois e esmola, que, isto é dinheiro que é tirado às pessoas, incluindo às pessoas que vão receber os 240 euros, que pagam este pois isso, dinheiro, que sempre claro. compram um produto, epá, compram uma garrafa de água, um litro de gasolina e pagam isto em impostos, em IVAs e em tudo, não é? Tu Isto, sim, mesmo que sejam pessoas que não paguem IRS, por exemplo, é que há aquela sim, história que acabam só por, alguns portugueses pagam impostos. Não, todos os não, portugueses pagam impostos, só se recusarem a comprar produtos, só um tipo que vive ali, um ermita sim, que viva no alto de um poste, só se for isso. sim, sim. Esta, Pois isto mais não é do que uma miserável devolução de uma parte insignificante dos impostos pagos pelos portugueses, ou seja, poderia haver medidas muito mais eficazes para conferir às famílias portuguesas um rendimento disponível superior, que passariam por reduzir impostos, por exemplo, exatamente, isto não é. mas que não permitiriam, de forma tão seletiva, fazer lá está,
É esta exatamente se esse o não truque, redistribuição claro. ou distribuição de riqueza, com todas as aspas possíveis. Eu estive a ver para escrever na crónica, para a crónica escrita do Observador, que saiu no sábado passado, estive a ver este montante, agora não me lembro exatamente das relações, mas isto corresponde a uns dias, a um mês, por exemplo, do imposto sobre os combustíveis, salvo erro. eu, como sempre, com muita atenção a tua crónica, por isso acho que sei melhor Eu do que próprio tu não me esses lembro do números. que escrevo. Sim, mas parece que é um Acho que dia era um e mês do meio. imposto sobre o combustível, ou um mês e meio, sim. Sim, e eu Uma achei coisa o do mais género. impressionante um dia e meio do total dos impostos arrecadados pelo Da Estado. receita Portanto, o fiscal Estado, total, incluindo é, contribuições sociais, sim, sim. São o os dados Estado que vêm do abdica de um Pordata. dia, sim, sim, o Estado abdica de um dia e meio de 365 dias de impostos que cobra para dar esta esmola a cerca de 3 milhões de portugueses, porventura, como dizias, não é? Um E que milhão não de mudem, famílias corresponderá mais ou menos. se isto mudar, claro que não muda a vida de ninguém, evidente, nem da pessoa mais pobre, pode ser um alívio por uns dias. E Sim, quando uma quantia destas é um alívio de alguma maneira para uma família pois, pobre dessa só por família, si está pobre tudo mesmo da dito, não é? família, coitado. Claro, está tudo dito também por aí, não é? Bom, não se ficou por aqui António Costa, não satisfeito Uhum. com esta comunicação, aproveitou também para trocar galhardetes com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Se calhar queremos passar rapidamente também por esse assunto, Alberto, a propósito das inundações em Lisboa. O Presidente da Câmara de Lisboa terá referido, não sei exatamente como é que começou este bate-boca, para ser sincero, mas terá referido a não presença do Primeiro-Ministro Acho nestas que perguntaram ao circunstâncias. Dr. Costa antes disso, se estou enganado, os nossos espectadores atentos que me corrijam, mas Como acho que sempre fazem, exatamente. alguns jornalistas perguntaram ao António Costa se o Carlos Moedas lhe tinha telefonado, ou se ele tinha telefonado, porque é que ele não tinha estado presente na questão das Precisamente cheias. porque, E exatamente, ele porque de facto o queixou-se que o Primeiro-Ministro Carlos não esteve presente, não esteve exatamente, presente, não exatamente. apareceu. O que também não, esse tipo de discussões eu não entro muito, porque o que é que ele, o homem, lá a fazer? Tipo de ajuda ia Sim, prestar. sim, Se o sim. doutor Costa a qualquer coisa, desde que não, se não prejudicar já é uma sorte. Mas e o doutor Costa, irritado como sempre, porque ele irrita-se facilmente pelos vistos, não é? Respondeu que o engenheiro Moedas também não me telefonou e eu tive a casa inundada. Exatamente. Eu não sabia, quando a gente tinha um Explico. acidente em casa, o autarca O local tinha autarca, que nos contactar por um lado, sim, diretamente. acho que era obrigação de Carlos Moedas. Por outro lado, percebe-se porque é que António Costa não esteve presente. Isso é uma boa justificação. Teve a tirar baldes de água da Exatamente. garagem e, portanto, isso é uma boa justificação. Mas, de facto, esse foi outro aspecto, outro ponto em relação ao qual António Costa deixou patente alguma irritação. Irritação que parece pouco própria de um primeiro-ministro que neste momento governa bastante à vontade, não é? Mas Com muito uma próprio maioria deste absoluta, primeiro-ministro, não é? muitíssimo próprio deste primeiro-ministro, que também fez uma crítica à iniciativa liberal e em particular ao seu líder, ainda líder Coutinho de Figueiredo. Disse o primeiro-ministro, a propósito das últimas semanas e dos últimos acontecimentos da iniciativa liberal, nomeadamente quanto à mudança da direção da iniciativa liberal, Uhum. que a iniciativa liberal queria guinchar mais alto que o Chega, e Que eram que os Coutinho de queques, não Figueiredo, é? Que sim, guincham. eu vou citar agora, porque os queques, quando tentam guinchar, ficam ridículos perante o vozeirão popular que o Ventura consegue fazer. Ficam só ridículos, mas não vão ganhar nada. Portanto, isto referindo-se especificamente à saída de Coutinho de Figueiredo da iniciativa liberal. Portanto, Que imagem tão bonita. Que imagem tão, sim, uma tão pessoa, em sofisticada. circunstâncias normais, sim, e em circunstâncias normais questionar-nos-íamos porque é que sequer o Primeiro-Ministro está a perder tempo com comentários. Se não fosse a grossaria Sim, habitual de essa António parte Costa, não. Essa parte é normal. porque E é é que um como ele. primeiro-ministro de um país Uhum. se dedica a fazer este tipo de comentários sobre líderes de partidos da oposição. Mas enfim, com António Costa acho que nos vamos habituando a este tipo A ideia, assim, à partida, seria dar destaque, tal como dá ao Chega habitualmente, certo? dar destaque também à iniciativa liberal para isolar o PSD, para ir fragmentando a direita. Mas também faça este PSD e o tipo de posição que este PSD faz, também não vale a pena o trabalho, de facto. Sim, não parece que valha Não, de facto, porque daí também não até agora, e as nada. eleições já não foram há pouco tempo, não surgiu uma ideia, não se ouviu rigorosamente nada. Absolutamente nada.
Temos uns cartazes na rua com grandes planos de Luís Montenegro. É pá, sim senhor, muito obrigado, é um gosto vê-lo em tão grande plano, mas de facto era giro, se calhar, dizer alguma coisa ou dar a conhecer aos portugueses alguma ideia alternativa Não, que o e ele PSD revelou que o PS propôs com a copiou a governação ideia do PS. deste apoio extraordinário dos 240 euros, que foi uma ideia do PSD, mais ou menos. Sim, as Ou únicas seja, vezes em que, dá-me a ideia que as únicas vezes em que ouvimos Luís Montenegro falar sobre ideias, hipotéticas ideias do PSD, é para se lamentar pelo facto do PS ter tomado medidas que supostamente eram do PSD. Péssimas medidas que supostamente eram do PSD. Pá, para isso, muito obrigado, mas realmente é de uma inutilidade total e absoluta. Alberto, falámos já bastante de António Costa neste seu regresso à lenga-lenga do costume, mas eu acho que se calhar ficamos por aqui, o que é que te parece? ficamos. Acho que já é suficiente. E vamos ainda assim passar de uma política portuguesa que está neste estado, num estado de saúde realmente lamentável. Vamos continuar nos problemas de saúde já no segundo tema da semana. Vamos a isso. E estamos de volta para o segundo tema da semana que tem a ver com saúde, especificamente com a DGS e mais particularmente com um aviso feito pela DGS, Direção-Geral de Saúde, que pediu atenção a sintomas de miocardite em crianças após a vacinação com a vacina da Pfizer contra a Covid. Alberto, este alerta parece-te vir em tempo útil, é surpreendente. Esperavas por ele há mais tempo. O que é que parece este aviso da DGS? Tiago, eu sempre que falei sobre as vacinas aqui noutros sítios, eu nunca falei do que é que as vacinas podiam causar de errado, porque eu de facto não sei. Não sei exatamente Certo. as consequências inadvertidas de uma vacina, de uma vacina e desta em particular, não faço ideia. Aquilo que me moveu foi o facto de se querer impor a vacina e de se tornar o certificado de vacinação um instrumento discriminatório entre as pessoas. Foi só isso. Nunca foi a questão clínica das próprias vacinas. Agora, havia muita gente que dizia que as vacinas podiam fazer mal e parece que havia alguns estudos nesse sentido. Quem falasse Uhum. nisso aqui há uns tempos era tratado de negacionista para baixo. Negacionista, depois vai-se para chalupa, depois para terraplanista, e depois de repente já se está a dizer que a pessoa está a cozer a boca de sapos ali numa encruzilhada para fazer uma mesinha qualquer, um feitiço qualquer. E pelos vistos, aos poucos, muito do que estes malucos negacionistas e terraplanistas e não sei o que diziam, e realmente há alguma maluquice às vezes no meio disso, realmente já parece-me haver, mas aos poucos o que eles dizem, uma parte do que eles dizem parece ser verdade. Uhum. E as próprias autoridades vão confirmando aos bocadinhos, gradualmente, Sim, é aquilo verdade. que os chalupas, não é? Eles gostam muito de dizer, são muito Sim, tratados assim, diziam. exatamente. Com uma comprometedora descrição e lentidão, ou seja, eu confesso que não sabia, até ser chamada a atenção para esta notícia Uhum. por ti, não vi em lado nenhum esta recomendação da DGS, ou seja, o ímpeto com que na altura esses supostos chalupas foi tratada a dúvida dos problemas, eventuais problemas de saúde que as vacinas poderiam causar, não tem qualquer paralelo com a forma como agora são comunicadas estas reservas da Direção-Geral de Saúde e que não são únicas em Portugal. Estas Não, não, reservas, não, não. obviamente, têm aumentado de tom um pouco por toda a parte, mas é também um bocadinho assustador que parece-me a mim, e já ouvi esse comentário também a quem acompanha mais ou menos estes assuntos noutros sítios, como nos Estados Unidos, de que neste momento não é de todo possível e não há neste momento e não parece ser de todo possível realizar neste momento estudos sérios sobre efetivas eventuais consequências das vacinas, nomeadamente ao nível destes problemas de coração, porque estas informações não estão de alguma forma disponíveis, porque não parece haver interesse em aprofundar os estudos sobre estas consequências. Também, esse o que tu estás a apontar é uma questão deliberada, não é? Mas também haverá a questão Sim, do tempo. Quer dizer, estas coisas se calhar claro. podem-se notar ao fim de 5 anos, 10 anos, não faço ideia, não faço mesmo ideia. Mas é possível que seja preciso passar mais tempo, para além do pouco Certo. interesse em divulgar os danos que isto possa ou não causar. Mas é preciso, se calhar, tempo para se poder fazer esse tipo de estudos e para esses estudos terem maior Também, pertinência, serem mais exatos, não é?
Agora resta saber digo eu. se as direções gerais de saúde por esse mundo fora, até que ponto é que estão dispostas a libertar informações fundamentais Epá, para que esses libertam estudos se façam. sem grande aclamação, com muita discrição, como tu disseste, ou seja, daqui a 5 anos se calhar vai-se saber. Ontem o Sr. Ministro da Saúde ouviu dizer que as vacinas só provocam miocardite. Foi ele que disse, ou foi alguém que citou a propósito de uma Certo, intervenção dele. Só provocam miocardite em 0,002% das crianças, acho que é assim uma coisa. certo. Se calhar daqui a 5 anos vai-se saber, essa percentagem vai aumentar um bocadinho. Mas também vai ser, Sim, esse aumento vai ser anunciado com muita descrição. Pronto. E, portanto, não, o e mal está esse valor feito, não não anda, é? claro, além de que esse valor também não andará muito longe Exato. da taxa de mortalidade desta doença, principalmente nas faixas etárias para as quais agora se alerta da eventual perigosidade destas Não vacinas, deve porque andar esta mesmo notícia muito longe. Muito, não deve porque, andar longe, porque não, não. esta, este comunicado da DGS refere-se muito especificamente, segundo me parece, à formulação pediátrica para a vacina dos 5 aos 11 anos de idade, ou seja, para idades, estamos a falar de idades em que as taxas Quantas de crianças mortalidade, morreram de Covid com essas idades? exatamente, são virtualmente nulas. Até E podemos portanto achar, convinha... Tiago, realmente, imagina, desculpa a interrupção, Faz mal? mas imagina, podemos concluir e vamos partir do princípio que estes dados estão corretos e vão continuar corretos pelos anos fora. Que a vacina, por exemplo, causa miocardites apenas em 2 crianças em cada milhão de crianças. Mas quantas crianças em cada milhão é que a Covid afetou gravemente? Se calhar também podem ser, Certo. podem ser mais, mas se calhar são 4 ou 5. Ou seja, Pois numa questão ou sim, noutra, estamos a falar de valores que estatisticamente são zero, não têm qualquer relevância. Portanto, este frenesim em torno da vacinação das crianças, que continua, mesmo apesar disso, continua-se a pois, promover a exatamente, vacinação das exatamente. crianças, Uhum. não faz sentido nenhum. Porque estamos a falar de casos absolutamente pontuais. É a mesma coisa. Que a autoridade de saúde viesse aí com dedicasse 90% do seu tempo a prevenir a morte por mordida de tubarão ou Sim. por sermos atingidos por um raio. Quer dizer, é Pois possível, mas é muito raro. Não, sim, é não é aquela muito questão importante. porventura, sermos proibidos de andar de carro por causa da mortalidade rodoviária, ou como dizes, proibidos de ir à praia porque há esse perigo de Mas, ser mas mordido por um aí, tubarão. mas a possibilidade de E, morreres num acidente de automóvel a partir do momento que te enfias dentro de um, até é uma não, é possibilidade muito mais bastante alto, superior, inclusive. muito mais alta do Sim, que a sim, morte de sim, uma sim, criança por sim, sim, Covid sim. ou de sermos Claro que atingidos sim. por um raio. Claro, Portanto, claro, claro. O aqui que não estamos a torna falar o que torna daquele ainda tipo. mais. A morte de uma criança por Covid, ao que nos tem parecido, é uma coisa absolutamente insólita. No sentido Sim, exato da palavra, é muito rara, muito, muito rara. o que torna ainda mais impressionante o facto de referias de ainda hoje estarem a ser É. estar a ser incentivada a vacinação também de crianças, para mais numa altura em que o vírus da Covid evoluiu e perante outras infecções respiratórias, nomeadamente aquelas a que temos assistido neste inverno, representará um nível de perigo incomparavelmente menor. E infecções essas que parece que venham de cima pelo excesso de proteção que se praticou durante estes 2 Pois, anos, exatamente, não é? sim, também, portanto, tudo a contribuir basicamente para os mesmos problemas. No outro dia, E desculpa, só uma coisa que me ocorreu sim, agora sim. mesmo, acho que foi a DGS ou uma destas, mas foi aqui em Portugal. Alguém estava a dizer que o facto das pessoas agora estarem mais em casa na época natalícia que é mais Uhum. propenso à propagação da doença. Ou seja, até agora Certo, mandavam as pessoas fechar-se em casa para não espalhar a doença. Agora o ficar em certo. casa é que é tramado. Porque é inverno, faz Mas com mais que frio, as argumento? pessoas têm umas festas. Não por causa da época natalícia agora. As pessoas vão estar mais em casa, vai ser mais Certo. perigoso. Vai ser mais Então perigoso. agora temos que ir todos para o meio da rua, é isso? Todos para o meio da rua, com a suada de Natal, lá Ah, com os filhós e com o bacalhau, todos lá montam a mesa lá no meio do passeio e fazem ali uma então não é festarola só, então, jeitosa. então não é só este ano, não é só trocar as compotas Não, nos não vãos da parece. escada, É é ir para o mesmo meio da vir rua, à chuva e tudo. para a porta do prédio celebrar a consoada. Está certo, sim, senhor. Bom, Isso o que não este tem. caso da DGS e desta preocupação com as miocardites prova, e aquilo que de novo se verifica é que, de facto, a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade são os tais cerca de 6 meses, porque, de facto, a cada 6 meses, basicamente, percebemos que grande parte das reservas lá está, daquilo que se dizia serem as chalupices avançadas por tanta gente durante estes últimos 2 ou 3 anos, acabam por verificar-se.
Bom, acho Só para acabar, a OMS Roberto, está a ponderar. Eu gosto destas coisas que se anunciam quando de facto ainda não há uma questão concreta para ser anunciada. certo. Está a ponderar retirar a Covid e aquela coisa dos macacos, Ah, a varíola dos macacos, coisa de uma... das Parece a doenças, varíola, isso. aquelas doenças, não sei qual é a expressão, o termo exato que eles usam, mas doenças dignas de justificar um estado de emergência, uma coisa Certo, do género. certo, certo, Está a certo, certo. Ah, ponderar retirar. estão a ponderar. Talvez, A dos ok, macacos, talvez a mais dos um aninho ou macacos dois. foi um genocídio. Aquela varíola Foi dos um macacos no genocídio, mundo todo. Em Portugal foi. morreram 0 pessoas. Portanto, Cerca parece de uma zero doença, pessoas, não é? cerca de zero, mais coisa menos coisa. Portanto, parece-me um número, uma doença bastante grave e preocupante. A Pois, Covid foi o que foi, com é, certeza, mas realmente também já ninguém quer saber daquilo. Já, felizmente, ou muito pouca gente, a não ser, era aí que eu ia chegar, já me ia esquecer. Quando a OMS anunciou essa ponderação, essa possibilidade já vieram alguns especialistas nossos, passaram aí nas televisões, certo, a certo. dizer que se calhar é um bocadinho precoce, estamos a precipitar. Chamar a atenção para o perigo Para o de perigo tomar uma de medida retirar a doença lá das doenças precipitada desse potencialmente tipo. mais perigosas. Enfim, 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 cá estaremos para continuar a acompanhar estas problemáticas da saúde e não há momento mais apropriado do que este para, pelo contrário, vos apresentarmos algo que só faz bem à saúde. Quer dizer, não sei se posso dizer isto, na verdade, se legalmente poderei dizer isto, mas estou convencido que o consumo de azeite é algo que, o consumo comedido, obviamente, de azeite, não é beber litrosas de azeite, mas o consumo do azeite, especialmente do azeite talismã, que é um soberbo azeite, faz muito bem à saúde e por isso deixamos-vos com o reclame deste autêntico medicamento, também não devo poder dizer isto, mas deste soberbo produto que é o azeite de talismã. Vejam isto. subir o produto é. Isso posso dizer. Vamos Podes, avançar. medicamento é que se calhar talvez não. Medicamento, se calhar, talvez não. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, o soberbo azeite de talismã, cujo apoio nós agradecemos muito aqui na Lenga Lenga do Costume, que, relembramos, estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Subscrevam, amiguem o canal do Facebook. Não existe, amiguem. Acho Talvez que não existe. E também em podcast, Lenga Lenga do Costume, a Lenga Lenga do Costume, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e em todos os outros sítios onde possa haver podcast e aí onde for possível, pontuem com a nota máxima que estiver disponível. Alberto, vamos avançar para a última parte do programa de hoje não com um comentário dos nossos espectadores, mas com uma série de comentários que nós vamos resumir num... Uma série breve, também não exageremos. Sim, uma série breve, 2 ou 3. sim, de alguns comentários recolhidos de entre os nossos quase 500 mil subscritores do canal do YouTube, mas que andam ali à roda dos 4 mil ainda, para já. Uhum. E que comentários esses que se consubstanciam num comentário que basicamente nos passou a seguinte mensagem: epá, parem de falar de futebol, pá. Para ouvir falar de futebol, epá, tenho todos os sítios na televisão e na internet para ouvir. Há mais programas que tratam de futebol, não sabia? Acho que há um ou dois, e portanto nós como sempre vamos dar muita atenção a estes comentários dos nossos espectadores e ouvintes, fazendo o quê? Comentando por uma última vez o Mundial de Futebol do Qatar, mesmo para fechar o assunto. E agora, desta vez, vamos fugir um bocadinho a algumas derivas que temos que confessar houve noutros programas para táticas e análise jogador a jogador, e vamos falar do Mundial do Qatar de uma perspectiva até mais engraçada, porque foi notícia há poucos dias atrás o facto de, depois da eliminação de Portugal, o Parlamento português
ter aprovado a condenação do Mundial de Futebol disputado no Qatar. Portanto, Portugal foi eliminado, o Parlamento vota, não gostámos deste Mundial realizado no Qatar. Portanto, condenamos. E foi um projeto de resolução do PAN. A origem foi do PAN. A origem é do PAN. Okay. Foi do PAN, porque acho que lá no Qatar os animais são muito maltratados. Diz também há problemas com as pessoas, mas isso o PAN... Mas acho que os animais, os gajos conseguem ser um bocadinho desagradáveis com a bicharada. E, portanto, o PAN aprovou esta condenação do Mundial de Futebol no Qatar e recebeu os votos favoráveis da IEL, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN, do PS e do LIVRE. O PSD absteve-se e o Chega votou contra a condenação do Mundial de Futebol no Qatar. Portanto, Portugal eliminado, toca a condenar o Mundial. No Qatar. Depois das nossas grandes figuras de Estado andarem a se ir andar pelo Qatar sucessivamente, uma em cada jogo, não é? Pelo menos. Pois, quer dizer, em relação à ida das nossas sumidades políticas ao Qatar, eu confesso que não me lembro o que é que no Parlamento foi votado e quem é que votou contra ou a favor. Não, foi. Eu acho de qualquer maneira o Parlamento, sim, mas o Parlamento em maioria pelo menos teve que aprovar, no caso do Presidente da República, a viagem, suponho. Acho que se processa assim, não é? Claro, uma formalidade, mas existe. Existe, pronto. Eu no caso do Primeiro-Ministro, não faço ideia se é preciso ser aprovado. Se calhar não é preciso e o homem vai onde lhe apetece, lá no Falcon privado, mas também, pago por todos nós. Ou a doutora Ana Catarina Mendes, quando daquela ocasião em que... Sim. Quando António Costa acho que teve um pequeno problema de saúde. Mas, portanto, isso são coisas comezinhas, porque acho que cada deslocação custava apenas 70 mil euros de deslocação se era assim, no avião, portanto, também não é por aí. Não é por aí. Não são esses, não é esse de certeza o problema do país. Não vamos ser mesquinhos a esse ponto, pelo amor de Deus. Claro, estar aqui a discutir 2 ou 3 viagens de 70 mil euros cada uma. Se foram úteis, não é? Porque, como se sabe, uma equipa de futebol que está lá para lá a fazer uns remates e tal, não o faz em condições se não estiver lá no alto do estádio o Dr. Costa, o professor Marcelo, ou em último caso o Augusto Santos Silva também, ou em último caso Catarina Mendes. Não, quer dizer, por um lado, quer dizer, eles nem com a presença dessas grandes figuras do Estado mostraram saber rematar a baliza, esse é logo um primeiro problema. E depois também não seria certamente com a Ana Catarina. Podia ser nervosismo, sabes? Também da presença. Talvez pela presença. Imagina, tu vais dizer um espetáculo de uma coisa de stand-up, está lá na audiência ao Seinfeld ou qualquer coisa. É mais ou menos o mesmo. Isso. Embora talvez o Seinfeld seja melhor em comédia do que o Dr. Costa em futebol, tal, digo eu. Mas não sei. Enfim, o professor Marcelo sabe mais do que ninguém. Isso sem dúvida, é isso que eu ia dizer. E também, quer dizer, não terá sido com a Ana Catarina Mendes que aprenderam fora de jogo, pelo menos de acordo com aquela... que as mulheres não conseguem perceber piadas tão giras sobre... Enfim, mas vamos avançar. Portanto, o Parlamento votou... acho que o Parlamento é contra o Campeonato do Mundo a partir das meias finais. Se nós não estivermos presentes, fase de grupos impecável... Oitavos de final ótimos, quartos de final. Esperaram mesmo pela eliminação de Portugal, não é? Para condenar. Sim, o Mundial foi ótimo. Tem que se integrar o Estado do Qatar e o futebol é uma boa forma de unir o mundo, no fundo, até quem sabe, de expandir um pouco a abrangência de regimes mais democráticos por várias regiões do mundo, desde que Portugal esteja presente no Campeonato do Mundo, porque quando Portugal é eliminado. Os mundiais de futebol perdem esse efeito. Os propósitos ecuménicos vão todos por água abaixo no instante. Portugal perdeu. O Qatar não tem solução. Aqui é um caso perdido. Confirma-se que não tem. Nós bem tentámos, mas confirma-se que assim, o Qatar não vai lá. E, portanto, aqui está. O Jornal Público, em particular, fez menção de relembrar, até como pensou de forma muito feliz, por exemplo, esta fotografia, que eu acho que vamos ver também, de Marcelo Rebelo de Sousa, tão contente na tribuna de um estádio no Qatar, ao lado daquele senhor que é o presidente da FIFA, ou lá o que é, e de mais alguns senhores que eu depreendo que sejam responsáveis por coisas no Qatar. E pronto, pessoas de bem, portanto. E aqui chegados o Parlamento português, mostrou claramente que é contra o Mundial de Futebol no Qatar. Apesar disso, parece que o Mundial de Futebol no Qatar acabou por se realizar mesmo, realizou-se mesmo a final, apesar disto, e as meias finais. O que demonstra também aqui uma falta de sentido de Estado. Estou-me a lembrar que naquele jogo que Portugal foi eliminado,
certo. perto do fim, o Pep ia marcando um golo, não era? Mesmo ali nos últimos segundos, Ia uma marcando coisa um ali golo, que podia sim. dar o empate e tal. Se o Exatamente. Pep marcava aquele golo, os direitos humanos no Qatar continuavam a ter esperança durante pelo menos mais uns dias, não é? Até ao jogo seguinte, Sim, pelo menos. a Assim, esperança às vezes como uma pequena, é aquela coisa do match point do Woody Allen, se a bola cai de um lado da rede, se cai do outro, não é? É um bocadinho, Muda tudo. Esteve Estamos ali não, muito não perto quero... de salvar, de resgatar o Qatar daqueles países um bocado párias em matéria Sim, de direitos humanos. e eu nem, coitado do Pepe, eu nem sei como é que ele agora conseguirá conviver o resto da vida, Sim, o peso que ele tem. sabendo que esteve por centímetros na sua cabeça a Exatamente. possibilidade de resolver o problema dos direitos humanos no Qatar e, quem sabe, no Médio Oriente e no mundo em geral. Sim. Sendo assim, enfim, não há vamos esperança, continuar não há esperança. a assistir a esta tragédia humanitária no Qatar e noutros países ali da região. Entretanto, só antes de fechar, Tiago, quer dizer, morreram aqueles desgraçados todos na construção dos estádios e das infraestruturas e mal houve o apito inicial, como se diz, do primeiro jogo, nunca mais ninguém se lembrou de coisa nenhuma. Lá foram não parece, os desgraçados. Parece ser um bocadinho aquele apito dos cães, não é? Eles até podem estar a fazer qualquer coisa, mas quando se apita aquele apito, muda ficam tudo. malucos, muda tudo. Muda tudo. O pessoal Acabou. ouve o apito e, oi, acabou. que é isto? Olha, futebol. Pumba. Ainda houve umas tentativas ali de umas brincadeiras em volta da questão dos homossexuais no Qatar e não sei o quê, mas os desgraçados que de facto morreram lá nos estádios a construir aquilo em regime de semi-escravatura é que morreram e acabou. Em relação a esses, e o pessoal divertiu-se à grande com o Mundial, que parece que foi uma seca desgraçada em termos futebolísticos, mas isso, não vamos falar disso. Sim, daquilo não vale a pena, até porque os nossos ouvintes, como fizemos menção no início desta parte, exatamente, proibiram-nos de fazer e nós, como sempre, obviamente vamos aceitar essas sempre bem-vindas opiniões. Por favor, continuem a enviar os vossos comentários, porque como veem tem uma influência decisiva na condução da lenga-lenga do costume. Lenga-lenga do costume que por esta semana fica por aqui, Alberto, com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Boa noite para todos e então até lá. Obrigado. Deus, boa noite.